Iniciando mais um estudo do livro Inspiração de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lição 18, mais e menos. Hoje, inspirado na história e obras de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nasceu no dia 29 de agosto de 1831, na fazenda Santa Bárbara, antiga freguesia do município de Riacho do Sangue, hoje Jaguarapena, no estado do Ceará. Da política ao espiritismo. Após 30 anos de atividade parlamentar, em 1885, Bezerra de Menezes encerra suas atividades políticas. Outra missão aguardava, esta mais nobre ainda, aquela de que o incumbia Israel, o Espiritismo. Em 1875, logo que apareceu a primeira tradução brasileira do livro, o Livro dos Espíritos, um exemplar foi oferecido a Bezerra de Menezes pelo tradutor, Dr. Joaquim Carlos Travassos, que se ocultou sob o pseudônimo de Fortúnio. Foram palavras do próprio Bezerra de Menezes ao proceder à leitura da obra. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Desencarne e postulado. Bezerra de Menezes desencarnou em 11 de abril de 1900, às 11 horas e 30 minutos, tendo ao lado a dedicada companheira de tantos anos, Cândida Augusta. Morreu pobre, embora seu consultório estivesse cheio de uma clientela que nenhum médico queria. Pessoas pobres, sem dinheiro para pagar consultas. Foi preciso constituir-se uma comissão presidida por Quintino Bocaiúva para angariar donativos visando a possibilitar a manutenção da família. Por ocasião da sua morte, assim se pronunciou Leon Denis, um dos maiores discípulos de Kardec. Quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. Agora iniciaremos do livro Inspiração de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, lição 18, mais e menos. Dê sempre do que tenhas, ainda que seja pouco, de vez que é muito pior que dar pouco é deteriorar o que se tem nas garras da sovinice. Serve sempre, ainda que seja pouco, porquanto muito pior que servir pouco é não ter utilidade para ninguém. Trabalha sempre, ainda que seja pouco, de vez que é muito pior que trabalhar pouco é afundar-se a pessoa no poço da inércia. Auxilia sempre para o bem de todos, ainda que seja pouco, porquanto muito pior que auxiliar pouco é não auxiliar em favor de alguém, de modo algum. Espero o melhor sempre, ainda que seja pouco, de vez que muito pior que esperar pouco é naufragar nas sombras do pessimismo. Estuda sempre, ainda que seja pouco, porquanto
muito pior que estudar pouco é acomodar-se a criatura nas trevas da ignorância. Pratica a humildade sempre, ainda que seja pouco, de vez que é muito pior. Pouca humildade é petrificar-se alguém na frieza do orgulho. Exercita a paciência sempre, ainda que seja pouco, porquanto muito pior, pouca paciência, é residir a pessoa no espinheiro da irritação. De tudo que seja bom e útil, belo e nobre, é conveniente realizar sempre mais, porque quanto mais fizermos as áreas do bem, mais amplamente receberemos os bens da vida. Entretanto, se não pudermos realizar o máximo, atendamos pelo menos ao mínimo do que possamos fazer, de vez que muito depende de pouco, a fim de começar. Verificamos que viver e encontrar a felicidade, não precisamos de buscar muita coisa. Só é necessário nos doar um pouquinho em cada detalhe. Como diz no início do texto, dê sempre o que tenhas, ainda que seja pouco, de vez que é muito pior que dar pouco é deteriorar o que se tem nas garras da soberbice, é nos agarrarmos nos bens transitórios, é nos perder nas nossas oportunidades. Serve sempre, ainda que seja pouco, porquanto muito pior que servir pouco é não ter utilidade para ninguém. Trabalha sempre, ainda que seja pouco, de vez que muito pior que trabalhar pouco é afundar-se a pessoa no poço da inércia. Se verificarmos o exemplo de Bezerra de Menezes em sua trajetória, com todos os benefícios que recebia como parlamentar, fez a virada de sua vida para servir ao próximo. Ao desencarnar, morreu na pobreza, necessitando dos amigos para sustentar sua própria família. Mas fez tudo isso com dignidade, com respeito e sabedoria. Não perdeu a oportunidade de mudança. Se verificarmos e fizermos um paralelo, Paulo de Tarso fez algo semelhante, tanto quanto Bezerra de Menezes. Cada um no seu tempo e dentro da sua necessidade e dentro das suas oportunidades. Portanto, um exemplo como esse é para ser seguido, é para ser multiplicado. Tem que pegar os nossos talentos e não enterrá-los. Ter coragem de se lançar, porque temos a certeza que tudo passa, como diz o nosso irmão Chico Xavier. Não adianta nos apegarmos em coisas transitórias, coisas banais. Lógico que temos vontade de fazer certas coisas e muitas das vezes a fazemos, mesmo sabendo que são erradas. Mas à medida que você vai amadurecendo, tendo conhecimento, é necessário que possamos e tenhamos que mudar os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Porque através das nossas atitudes que poderemos mudar o mundo. Em cada palavra, em cada gesto, em cada amor emanado do coração. Porque quando fazemos com amor, as coisas fluem naturalmente. Mesmo na enfermidade, quando olhamos para o céu e sentimos a presença de Deus,
nós sentimos aliviados, mais próximo da volta à pátria espiritual, de onde realmente a nossa casa é eterna. Que Deus nos abençoe e que possamos nos encontrar amanhã para fazer uma nova leitura, como diz o próprio texto de Emmanuel. Estude, mesmo que seja pouco. É melhor estudar pouco do que viver na ignorância. Que sejamos e que busquemos mais a felicidade no entendimento do Evangelho, exemplificado em atitudes e gestos por nosso Mestre Jesus. E é bom sempre dizer: Deus no comando e Cristo nos exemplos.